Boa noite, irmãos. Saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos reunidos para louvarmos o nome do nosso Deus, né? Esse grande Deus que nos deixa maravilhado com a presença encantadora e majestosa dele. Bem, eu gostaria de convidar os irmãos nessa noite para continuarmos refletindo sobre a palavra de Deus, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 6. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 6. O meu plano é ir até o versículo 23. Então, o tempo hoje está favorável, então aí nós vamos tentar chegar lá. Se não, quando der o tempo eu paro e aí eu retomo no próximo domingo que eu estiver ministrando. Algumas coisas, irmãos, representam o Brasil mais do que futebol e o samba. Quem nunca entre nós, ao lavar a camisa e precisar secá-la com rapidez, colocou atrás da geladeira? Não é verdade? E algumas coisas que são peculiares do cearense. Eu, particularmente, desenvolvi uma tática de reconstituição de conversa. Essa tática foi desenvolvida andando no grande circular, Messejana Papicu e Siqueira Papicu via Washington Soares. Essa tática e essa habilidade, ela consiste no seguinte: eu tenho uma capacidade ou uma facilidade para reconstituir conversas somente pelas respostas. Então, quando eu andava, né, na época da escola, que eu pegava esses ônibus e aí alguém atendia o telefone e começava a conversar, eu, curiosamente, ficava ouvindo e ficava imaginando o diálogo que estava acontecendo. Era um passatempo para aguentar o calor humano que é do grande circular, que era, né, às 5h45 da manhã. Bem, esse talento vai ser utilizado hoje para a interpretação da palavra de Deus, porque Paulo está respondendo uma carta, e nós não temos a carta que a igreja enviou, que Epáfras enviou, fazendo as perguntas, nós só temos a resposta. Então eu quero convidar vocês, eu não sei se mais alguém aqui tem esse dom e esse talento, né, de reconstituir conversas, mas hoje nós vamos tentar reconstituir a resposta, a conversa, o diálogo que o apóstolo Paulo está tendo com a igreja dos Colossos. Capítulo 2, versículo 6, ele diz o seguinte, vou botar aqui perto porque já estou com um pouquinho de dificuldade de ler, tem que renovar o óculos, né? Como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicado e edificado, confirmado na fé, como foste instruídos e crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Cristo, vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E nele também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis também mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenância, o qual nos era prejudicial. Ele removeu completamente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Amém. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, eu queria pedir a Tua graça e uma porção do Teu Espírito sobre nós nessa noite, para que nos ajude a entender, a compreender esse texto e a aplicar em nossa vida de forma a gerar mudança. Que ao final desse momento as nossas raízes possam estar profundamente fincadas na pessoa do Teu Filho, o nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Como os irmãos sabem, essa epístola, ela tem como propósito central exaltar a centralidade de Jesus.
Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, lá onde finaliza o livro de Atos. Então ele recebe a visita de Epáfras, que era o ministro, que era o pastor da igreja de Colosso, e o ministro Epáfras, ele vai trazer algumas instruções de alguns problemas que a igreja estava enfrentando. Paulo então escreve essa carta para responder a esses problemas. O problema da igreja de Colosso, ele girava em 4 esferas. A esfera do asceticismo, do gnosticismo, do judaísmo, uma espécie de judaísmo cristão, e a última esfera que vai aparecer no capítulo 3, que é a esfera da libertinagem, né? As pessoas que se entregaram aí voluntariamente às suas paixões. Então Paulo, para lidar com esse problema, ele vai se apresentar como um apóstolo, na autoridade de enviado de Cristo, ele vai fazer uma oração de ação de graças e depois ele vai interceder para que esses irmãos pudessem andar de modo digno. Colossenses capítulo 1, versículo 9, nós já explicamos aqui na igreja, nessa série, e o título da pregação foi A Arte de Viver, que Paulo ora para que os irmãos possam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Depois de orar, agradecendo e intercedendo, Paulo vai doutrinar a igreja. E o doutrinamento de Paulo é um doutrinamento estritamente cristocêntrico. Ele vai exaltar a pessoa de Cristo. E então não vai tanto responder às perguntas, mas vai exaltar Cristo. É como se Paulo estivesse treinando a igreja, como o pessoal dizem, né, que treina o pessoal no banco. Como é que você treina as pessoas para conhecer a nota falsa, a cédula falsa, fazendo ela conhecer a verdadeira. Então Paulo está apresentando a verdade de Cristo para que as pessoas possam identificar as mentiras. Mas é somente agora no capítulo 2 que Paulo vai começar a responder diretamente às questões que foram apresentadas por Epáfras. Portanto, ele vai lidar, nesse capítulo, com 2 desses problemas. O problema do gnosticismo e o problema do judaísmo cristão, aquele que é chamado de judaizantes. Aquelas pessoas que tentam tirar Jesus do púlpito e trazer de volta a Moisés. E com isso nós podemos aprender muito sobre a vida. Aprender muito sobre os princípios éticos. Porque esses 2 grupos, eles tinham uma luta para atingir um padrão moral aceitável diante da sociedade. Ou seja, eles eram diferentes do pessoal do capítulo 3. O pessoal do capítulo 3 está entregue. O pessoal do capítulo 3 está fazendo um bocado de coisa que desagrada ao Senhor e que moralmente na sociedade eram coisas reprovadas. O pessoal do capítulo 2 são pessoas completamente éticas, são pessoas que buscam uma moral, são pessoas que buscam seguir rigorosamente aquilo que Moisés falou, são pessoas que buscam negar as suas paixões, negar os seus desejos. E Paulo vai dizer que toda tentativa de construir uma vida moral a parte de Cristo é uma tentativa frustrada. Toda tentativa de construir uma vida moral a parte de Cristo é uma tentativa frustrada. Vejam só como é que Paulo começa o texto. Ele diz: ora, como vocês receberam. Aqui já está pressuposto que a igreja creu em Cristo. Ela se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus pela fé. Portanto, eles creram em Cristo. E aí, como uma consequência natural da crença em Jesus, é o andar. Veja, parece que para Paulo e para todo o Novo Testamento, não se pode desassociar a convicção do modo de vida. O problema que nós vemos, que eu particularmente enxergo na igreja hoje, é que muitas pessoas afirmam terem recebido a Cristo, mas quando se fala de andar como Cristo andou, de entrar nos caminhos de Cristo, essas pessoas não fazem. Parece então que Paulo está dizendo: olha, se vocês receberam a Cristo, andem nos passos que Cristo andou. Se você assume a sua fé em Cristo, siga os caminhos que Jesus seguiu, andem nele. E aí então Paulo vai usar nessas 3 metáforas: a metáfora do caminho, a metáfora da árvore e a metáfora do edifício. Jesus é o caminho, por isso nós devemos andar nele. Nós devemos seguir os passos do mestre. No entanto, seguir os passos do mestre é seguir um caminho completamente desconfortável. Seguir os passos de Jesus é entrar na via dolorosa. Seguir os passos de Jesus é entrar no caminho da rejeição pública.
Seguir os passos de Jesus é seguir o passo de alguém que foi crucificado. E mais uma vez, a cruz não é pomposa como é para a nossa cultura hoje. A cruz hoje é esteticamente bonita. A cruz hoje é bela, é algo pelo qual as pessoas se orgulham em andar com cruz pendurada. Nas igrejas tem cruz, no símbolo da nossa denominação tem uma cruz saindo. Isso é algo muito bonito. Mas na cultura de Jesus, a cruz é algo vergonhoso. E nós somos chamados a caminhar por esse caminho que de alguma forma traz vergonha para a gente. Essa relação com o Evangelho, irmãos, já está tão implícita a vergonha que Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque naturalmente o Evangelho traz vergonha. Quantos dos irmãos, precisa responder, já foram envergonhados simplesmente por dizerem que seguem a Jesus? Mas esse caminho que nós devemos andar. A segunda metáfora que Paulo usa aqui é a metáfora da raiz, de uma árvore que está radicada em Cristo Jesus, ela está enraizada, profundamente enraizada. E a ideia aqui é que à medida que nós nos aproximamos e as raízes crescem para baixo, nós temos a facilidade de lidar com os vendavais, com as tempestades da vida. Não é incomum, mesmo aqui na nossa cidade, quando tem uma tempestade de chuva, com vento, então as árvores caírem. E muitas dessas árvores caem porque não tem raízes muito firmes ou porque o vento é muito forte. Mas à medida que a árvore está imersa com a raiz grande, profunda, solidificada no solo, ela consegue sustentar aos ventos dos temporais. Aqui havia um vento de uma falsa doutrina assolando a igreja. E Paulo então convida eles a se enraizarem em Cristo, a fortalecer as suas convicções em Cristo, para que eles possam, a diferença, né, de Efésios capítulo 4, versículo 14, se não me falha a memória, quando ele diz que lá os irmãos precisam estar firmes para que não fossem levados por todo o vento de doutrina. Qual é a firmeza? A firmeza é raízes profundas em Jesus. E a última metáfora é a metáfora do edifício, que só pode ser construído, de uma vida que só pode ser construída se tem como alicerce fundamental a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas que veio a ser a pedra principal, que é Jesus Cristo. Então aqui ele dá o tom, e ele vai dizer que isso então é que confirma a nossa fé. O que é que confirma a nossa fé? É a nossa profissão? É aquilo que nós falamos com a boca? Também, isso é importante. Mas o que confirma a nossa fé é andar em Cristo, estar enraizados nele, ser construído, ter a vida construída na presença de Cristo. São essas coisas que confirmam o meu testemunho público, a minha confissão de fé pública. De nada adianta eu proclamar verbalmente a minha fé se a minha vida, ela contradiz isso. E ele diz que para que isso aconteça é necessário uma coisa: instrução. A instrução é necessária. Os crentes são conhecidos, ou deveriam ser conhecidos, pelo povo da palavra. A raiz, o fundamento das universidades da Europa foi construída por teólogos, pelo povo de Deus, pela igreja. As primeiras pessoas que lidaram com o pensamento, né, e aí talvez você tenha sido enganado quando falaram para você que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Na verdade, toda a base que acontece no século XVI, XVII e a explosão, todas as revoluções, foi lançada quando os homens de Deus estavam pensando, estavam estudando. Porque só faz sentido estudar a natureza se alguém que criou, colocou ordem lá para ter sentido. Sempre na igreja nós tivemos pessoas que pensavam. Só que agora, de um tempo para cá, parece que a gente demonizou o estudo, porque as pessoas dizem que a letra mata, e que quem vivifica é o Espírito. Só que essa é uma interpretação errada do texto. O texto lá está falando da lei, é a lei que mata. O servo de Deus, o povo de Deus precisa ser instruído, precisam conhecer, precisam saber da razão da vossa fé. Precisam entender, ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, conhecer Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, Deus nos deu um livro. E se ele nos deu um livro, o que é que ele esperava da gente? Esperava que nós lêssemos. O problema é que nós não temos, irmãos, um desejo natural por conhecer as Escrituras. Mas Paulo diz, se você quer se enraizar em Cristo, não há outro caminho pelo caminho que não seja da palavra. Conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Instrução é o caminho do crescimento na fé. E aqui a instrução, ela se dá em duas esferas. A instrução diz respeito a Jesus.
conhecer a natureza dele e as obras de Jesus. A natureza dele como Messias prometido, a natureza de Jesus como 100% homem, 100% Deus, a infinidade da grandeza, da majestade, da maravilha que é conhecer Jesus. Irmãos, Isaías 49, versículo 6, nos encanta, me encanta, quando Deus, Yahvé, vai dizer, pouca coisa é você ser adorado somente em Israel. Lorena, consegue colocar para mim Isaías 49, 6? Que nós possamos ler juntos. E para que os irmãos possam entender como o profeta e como o próprio Jeová estava encantado com a beleza da majestade e da glória de Cristo. Isaías 49, versículo 6, é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Olha só o que ele está dizendo. Ó. Pouca coisa é seres o meu servo, para restaurar a tribo de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Eu também te dei como luz a todos os gentios. O que é isso? A glória de Jesus Cristo, ela não pode ser abarcada somente por um povo. Para que Jesus Cristo receba a adoração devida à sua majestade, é necessário pessoas de todos os lugares adorando. Por que foi que Deus estendeu a promessa de Jesus para todos os povos? Porque Ele é digno. Porque Ele é digno. No século 17, sei lá, quando é o tempo aí, atrás, existia uma comunidade chamada os Morávios. E nos Morávios, Conde von Zinzendorf, ele iniciou uma reunião de oração que durou 100 anos, sem parar. 100 anos. Um historiador diz, de forma muito poética, que o vô entrou e disse, Pai nosso, que estás no céu, e o neto disse amém. 100 anos, de forma ininterrupta, as pessoas orando. Como resultado dessa oração, 2 jovens se sentiram chamados para missões e para pregar o evangelho na Índia. Eles queriam pregar entre os escravos, mandaram então um ofício, e o dono lá do campo não os aceitou como missionários, porque não queria que o povo dele ouvisse sobre o Deus cristão. Então eles se venderam como escravos para pregar o evangelho para aquele pessoal. Na despedida dele, no culto de despedida, a história narra que a família chorava, a igreja chorava, e era um choro misto de tristeza, de saudade, de saber que nunca mais ia ver, mas de alegria. Quando o navio zarpou, um deles irrompeu o silêncio da angústia e da dor e disse, para que o Cordeiro seja glorificado, porque o Cordeiro é digno, para que o nome dele seja glorificado e para que aqueles escravos possam conhecer a glória da majestade de Cristo. Eles se entregaram, irmãos. Mas eles conheciam, eles estavam instruídos, estavam enraizados em Jesus. E isso vai gerar o quê? Crescimento de ações de graça. Quando a gente conhece a obra de Cristo, a gente desenvolve um coração grato. Por que há tanta ingratidão em nosso meio? E falando aqui de um modo bem mais geral. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu sou ingrato. Por que é que nós somos insatisfeitos com as coisas? No final das contas, a ingratidão é uma reclamação com Deus. Dizendo para Deus que Deus não sabe cuidar de você da forma que você merecia. A ingratidão, ela diz para Deus que Deus não sabe lhe dar o emprego que você merece. Deus não sabe lhe dar o marido que você merece. A reclamação e a ingratidão é como se você estivesse dizendo para Deus que Deus não sabe lhe dar a esposa, o filho, o trabalho, a igreja, os amigos, a família que você merece. Quando a gente entende o que foi feito na cruz, a gente entende que tudo que possamos vir a ter é lucro. E que de nada deveríamos reclamar. Deveríamos desenvolver um coração grato. Então, nós cresceríamos em ação de graça. Essas 3 metáforas, irmãos, elas também falam da profunda união de Cristo com a igreja. Meus irmãos, isso é algo que me encanta. Porque quando o apóstolo Paulo está perseguindo a igreja, em Atos 9, quando Jesus aparece para ele não diz assim, ei Paulo, por que tu é que está perseguindo o meu povo? Ele diz, Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Quando Ananias e Safira mentem para os apóstolos sobre o dízimo, o que é que os apóstolos dizem? Porque foi que você mentiu contra o Espírito Santo. Há uma profunda relação entre Cristo e a igreja. Isso, irmãos, é algo que deveria nos encantar. Porque quando Deus olha do céu para a gente, na nossa pecaminosidade, Cristo se interpõe.
E por causa da visão de Cristo em nós, nós somos feitos justos. Essa é a figura de Aslan, que se interpõe entre os jovens e ruge como um leão poderoso, espanta todo o mal da feiticeira, do gelo lá, das crônicas de Nárnia. Está profundamente identificado com o seu povo. Agora, o que é uma bênção, também pode se tornar uma maldição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, e deixa eu ver o versículo que eu não estou me lembrando, estou sem anotação, então está tudo de cabeça. O 1 Coríntios 6, versículo 15, 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis que o vosso corpo são os membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Essa ideia da relação, da união profunda do crente com Cristo, ela é tão grande que o nosso corpo precisa ser usado para a glória de Deus. E aí Paulo está escrevendo aqui num contexto de sexualidade, falando por que é que nós devemos fugir das impurezas sexuais, da pornografia, da masturbação, do sexo ilícito, porque nós não podemos fazer o corpo de Cristo o corpo de uma meretriz. Quando nós entregamos o nosso corpo para fazer as coisas erradas, no sentido de que não estou falando que sexo é errado, né, como tem se construído aí a ideia, longe de mim dizer isso, tá certo? Longe mesmo, glória a Deus, amém? Os irmãos casados, glória a Deus, amém? Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que, ilicitamente falando, quando nós entregamos o nosso corpo às vãs paixões, estamos fazendo o corpo de Cristo a meretriz. Por profunda é a união da gente com Cristo. Agora, voltando para o nosso texto, ele vai falar agora da moralidade. E ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Eu quero já dizer de cara que Paulo não está condenando a filosofia, tá certo? Até porque ele se utiliza de filosofia. Lá em Atos 17, os irmãos vão lembrar, quando ele está pregando para os atenienses, ele cita os epicureus, que são filósofos da época. O que ele está condenando aqui é uma filosofia que quer levar a mente do povo cativa. Tá? No século I, as pessoas, os filósofos, eles tinham uma ideia de que, à medida que eles conseguiam dominar a razão e o pensamento, eles conseguiam controlar as suas paixões. Portanto, eles eram pessoas éticas, pessoas cultas, pessoas que não eram pessoas levadas pelos prazeres, não eram pessoas vulgares, eles eram controlados porque tinham uma razão elevada. Só que o que Paulo está dizendo para ele? Não dá conta. Não dá conta. Porque, irmãos, a ética só faz sentido se isso aqui for verdade. Só faz sentido ser honesto se a Bíblia for verdadeira. Contrato social nenhum é suficiente para fazer em nós, para gerar em nós compromisso ético, irmãos. Contrato social nenhum é suficiente para isso. Contrato social nenhum é suficiente para fazer um marido ser fiel à esposa. Só faz sentido um pai amar um filho, o filho ser obediente ao pai, as relações que nós temos, todas elas, se Cristo for verdadeiro. Porque Ele é o nosso padrão e é através dele que nós avaliamos todas as coisas. Senão, nada faz sentido. Por isso que Paulo diz que se a ressurreição não é verdadeira, você pode se entregar às suas paixões. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, porque não faz sentido. Não faz sentido os irmãos estarem aqui me escutando, não faz sentido eu estar falando aqui para vocês, não faz sentido nada na vida se isso aqui não é verdadeiro. Não faz sentido. Portanto, o que você precisa perguntar para você é se você acredita no que está escrito aqui nesse livro. E levar até as últimas consequências aquilo que está escrito aqui nesse livro. Ontem nós estávamos em Mossoró e um dos pontos do pastor Alexandre foi exatamente esse. Que nós devemos acabar, né, eu vou parafrasear, com essa dicotomia que nós temos entre aquilo que cremos e a nossa forma de viver. Entre os princípios que nós dizemos que norteiam a nossa vida e as nossas ações. Não, irmão, só faz sentido fazer missões se a ressurreição é verdadeira. Só faz sentido qualquer compromisso ético se a Bíblia for verdadeira. A questão é, será que a Bíblia, a palavra de Deus, Cristo, a ressurreição e todas essas coisas, elas desceram para o mais profundo do seu coração?
Ou você duvida? Ou é uma probabilidade que seja correto? Rapaz, eu olho aqui a vida e tudo, esse aqui parece ser o mais correto. Se você não acredita na palavra de Deus, nada na sua vida faz sentido. Nada no mundo faz sentido. Isso foi o que Nietzsche falou nos séculos passados. Ele diz, nós matamos Deus, nós tiramos Deus do campo do pensamento, mas ele está fedendo lá na praça da ética. Porque não faz sentido, isso um ateu falando, uma ética sem Deus. Não faz sentido. Por que é que eu vou dizer que matar é errado? Por que é que eu vou dizer que roubar é errado? Eu poderia criar uma ética, então, dos mais fortes, dos mais espertos. Então, aí eu construiria um novo padrão de vida social. Um novo contrato social estabeleceria. Aplicando a teoria lá do camarada lá, que a seleção natural, então, a sociedade iria selecionar os melhores e nós não nos preocuparíamos com os mais fracos. Isso faz sentido para aqueles que não creem em Cristo. Agora, para a gente, não faz sentido. A vida só faz sentido em Jesus. Só faz sentido em Jesus, irmãos. Só em Jesus. Tire Jesus da sua vida e tente fazer qualquer coisa que tenha sentido. Criar uma criança. Amar, cuidar, limpar cocô. Só faz sentido se ela for imagem de Deus. E se você está cuidando da criação de Deus. Senão não faz sentido. O amor faz sentido. Sem Deus, não faz. Aí, ontem eu estava dando treinamento e um dos jovens me perguntou sobre o problema do mal, né? Se Deus é bom, por que é que o mal existe? Aí eu respondi para ele, olha, veja bem, essa pergunta só faz sentido se você acreditar em Deus. Porque se Deus não existe, quem é que vai me dizer que o assassinato é ruim? E por que é ruim? Só pode ser ruim se eu tiver um padrão para dizer que algo é bom. Então só posso dizer que o Holocausto foi uma tragédia se eu tiver um padrão para me dizer o que foi o correto. O que é o correto, o que é o bom, o que é o bem. Qual é o padrão pelo qual eu vou analisar todas as coisas. E Paulo está dizendo que o óculos que eu vou enxergar toda a realidade é Jesus. É Jesus. Como é que eu vou interpretar qualquer fenômeno que acontece na minha vida? Qualquer acidente, qualquer desventura, qualquer problema. Paulo está convidando a fazer isso em Jesus. Diz, ó, deixa que ninguém venha enredar você com a razão, não. Com as filosofias mundanas. Mais uma vez, Paulo não é contra a filosofia. Ele é contra a filosofia que é vivida a parte de Cristo. Porque toda verdade é uma verdade de Deus. Quer as pessoas acreditem, quer não. Toda verdade é uma verdade de Deus. A matemática, as ciências exatas só fazem sentido porque um Deus perfeito, criador, ele criou todas essas coisas, certo? E eu sei que talvez essa pregação seja um pouco monótona, mas é também difícil para mim, desafiadora. Mas é o desafio de escolher pregar cada versículo do texto. Eu já estou brigando lá com os deveres da família em Colossenses 3. Estou tentando adiar o máximo possível. Aí ele segue, falando também do judaísmo, dos judaizantes. Aí é o primeiro caminho pelo qual as pessoas tentam negar a controlar a sua vida moralmente. É pelo caminho da razão. O segundo caminho é pelo caminho da religião. Então, eu vou entrar numa religião, e por meio dessa religião, eu agora vou viver moralmente. Eu vou ser a melhor pessoa que existe. Eu vou matar os meus desejos, eu vou viver e fazer tudo certinho, vou dar o dízimo de tudo que eu ganho, do líquido ou do bruto. Vou fazer tudo, vou vir a todos os cultos, vou fazer todas essas questões para que eu possa, então, atingir a salvação e fazer Deus olhar para mim. Vai falhar. Vai falhar. A religião só faz sentido se Jesus existir. Se a ressurreição for verdadeira. Só faz sentido o dízimo, só faz sentido a presença de culto, só faz sentido amar os irmãos, só faz sentido isso aqui se Jesus for verdadeiro. As nossas práticas religiosas, os louvores que entoamos,
Pense comigo, se você não acredita que Jesus não existe, não faz o menor sentido você vir aqui fechar o olho e louvar alguém que não existe. Então, o que eu quero desafiar você, meu irmão, nessa noite, é saber se você de fato crê em Jesus e você está disposto a apostar todas as fichas da sua vida em Jesus, ou você crê em Jesus e mais alguma coisa. Meu irmão, com Jesus ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Ou é abandona tudo ou coloca ele acima de tudo, ou nada. Ou nada. É o que Paulo está dizendo. Não adianta enviesar. São três caminhos que as pessoas entram para tentar a salvação de si: o dos prazeres, o da razão e o da religião. Nenhum deles faz sentido sem Jesus. É por isso, então, que Paulo vai dizer que tudo que a gente precisa para viver, Jesus nos deu. Nós estamos, o verso vai dizer, o verso 10, que nós estamos aperfeiçoados em Jesus. A ideia aqui não é de pessoas perfeitas, impecáveis, que nunca erram. A ideia é que de pessoas que têm tudo o que precisam para viver em Jesus. O que é que você tem que Jesus não possa lhe dar? Deuteronômio 8, versículo 16 e 17, é o texto que eu sempre me lembro quando eu vou orar antes das refeições. Deuteronômio 8, deixa eu ver se é esse mesmo, viu, irmãos? É, isso mesmo, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder... A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza e para confirmar a sua aliança, que sob o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tem alguma coisa que você tem que não foi Jesus que lhe deu? Fôlego é Ele que lhe dá, vida é Ele que lhe dá, família é Ele que lhe dá, boa ou ruim, goste de você ou não, foi Ele que lhe deu. Certo? Problema, dificuldade, espinho na carne, foi Ele que lhe deu. As coisas boas e as coisas ruins, é Ele que lhe dá. Ele está governando, irmãos, o mundo inteiro. E a nossa vida não faz parte de um pedaço da história. Nós estamos inseridos, irmãos, no grande plano de Deus para a história do mundo. E Ele está dando tudo o que você precisa em Jesus. O que é que você sente falta na sua vida hoje? O que é que falta para você ser quem você é na maior plenitude? Falta alguma coisa? Ah, se Deus me desse pelo menos um filho. Ah, se Deus me desse pelo menos um emprego bom, um aumento, um mestrado, um doutorado, ser um profissional de sucesso. O que é que falta para você hoje? Paulo está dizendo que tudo que a gente precisa para viver, Jesus já nos deu. Tudo, tudo, tudo. Portanto, não deveria haver lugar no nosso coração para insatisfação, para angústia e para ansiedade. E ansiedade que estou falando em termos bíblicos, não em termos patológicos, tá? Porque é doença. Aí quando você tem ansiedade como doença, aí você vai lembrar que foi Jesus que lhe deu. As coisas boas e as coisas ruins, irmãos, que a gente gosta e quer não. É por isso, então, que eu estava, num sermão que eu preguei sobre a Arca de Noé, que está lá, eu disse que esse Deus é um diabo. Esse Deus é um diabo para a nossa geração. Por que ele é um diabo? Porque ele matou todo mundo que estava na face da terra e só livrou 6. Como é que você vai lidar com isso? Textos que são de Êxodo capítulo 7, versículo 4. Eu endurecerei o coração de Faraó. E por meio do coração duro de Faraó, aconteceu um bocado de desgraça. E foi Deus que fez. Agora a questão é, qual é a sua relação com esse Deus? Você acha ele um tirano? Ou você se submete voluntariamente aos propósitos que você não consegue entender? Esse aqui, irmãos, é que as pessoas chamam de o Deus totalmente transcendente. O Deus que não cabe na nossa mentalidade. É o Deus que chega um momento que nós tentamos entender, nós paramos, nos prostramos e reconhecemos que Ele é todo sábio.
E aí nós dissemos que é melhor confiar nesse Deus, entregar a nossa vida a Ele, porque Ele sabe o propósito de todas as coisas. Aí ele segue dizendo, então, que os crentes, eles têm tudo o que eles precisam em Cristo. Eles foram sepultados com Jesus no batismo e eles foram ressuscitados mediante o poder de Deus. Aí ele vai falar da realidade do povo. O povo estava em pecado. Paulo fala, vocês nasceram em pecado. E eu estou transmitindo as palavras de Paulo. Se você está achando ruim, por favor, não reclame comigo, reclame com Paulo. Porque também Paulo está falando para mim também. Nós nascemos em pecado, e em pecado a nossa mãe foi concebida. Em pecado a nossa mãe nos concebeu, aliás. E ela também foi concebida. Meus irmãos, nós somos todo pecado. Tudo que nós fazemos é pecaminoso. Nós estamos imersos no pecado. E por isso, então, que contemplar a obra de Cristo deveria nos dar, irmãos, assim, um senso de profunda gratidão a Deus. Porque se Adão e Eva, por conta de um pecado, jogou todo mundo num caos terrível, imagina nós que temos pecado demais contra o Senhor. Mas Ele não tem levado os nossos pecados em conta. Por causa de Jesus, nós fomos mortos, fomos sepultados por meio do batismo, ressurgimos pelo poder de Deus e agora vamos viver uma nova vida, lutando sim contra a nossa natureza, que é pecaminosa e é inclinada para o mal. A nossa natureza, ela é completamente inclinada para o mal. Eu discordo de quem acredita que as inclinações do homem, elas são moldadas pelas pessoas que cercam ele. Como se ele fosse uma tábua rasa, um papel em branco, e aí quem vai escrever a vida dele vai ser as pessoas que cercam ele. Em alguma medida, isso faz diferença. Faz diferença na forma como ele vai enxergar o mundo, na forma como ele vai entender a realidade, nos padrões, na cultura, na língua, nos valores, nos gostos, tudo bem. Mas a inclinação da natureza é pecaminosa, é para o mal. Por isso, então, que nós precisamos estar enraizados em Jesus. E aí ele segue, dizendo que a forma como Jesus nos ressuscitou foi cancelando nosso escrito de dívida. Qual o tamanho da sua dívida? Jesus contou uma parábola para explicar isso aqui. A parábola dizia de um homem que devia, esqueci os valores, minha memória está horrível. Lá em Mateus 18, né? Um homem devia 10.000 denários. Vamos olhar, para não falar besteira aqui, né? Mateus 18. Quanto é que o homem devia, meu Deus? Por isso o reino do céu é semelhante a um rei, Mateus 18, 23, que resolveu ajustar as contas com seu servo, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Meus irmãos, se você já deveria estar dando risada aqui, porque aqui é uma hipérbole. Um servo não tem condição de dever 10.000 talentos. Imagine se alguém chegasse a história aí, o rapaz que trabalha na portaria do SBT deve 15 milhões ao Silvio Santos. Não tem como dever 15 milhões. É uma dívida, a ideia é que é de uma dívida impagável. E foi essa dívida, a nossa dívida impagável, que Jesus pagou. Aí o texto vai seguir dizendo que o camarada o rei lá perdoou o camarada que devia 10.000 talentos. E aí, só que ele não entendeu, perdoou. Ele entendeu, ele quer que ele pediu, ser paciente comigo e tudo eu te pagarei. Só que ele disse, não precisa me pagar mais, você está perdoado. Aí o camarada saiu da sala do rei achando que não estava devendo. Aí foi cobrar o cara que devia 300 denários para ele. 300 denários, irmãos, é uma conta acessível de se fazer. Toda conta é acessível de se fazer, né? Mas essa é a mais acessível porque era 300 dias de trabalho. Então, ele estava achando o quê? Ele foi angustiado, achando que ainda devia os 10.000 talentos, porque ele queria pagar pela própria mão e pelo próprio esforço dele. É natural, de quando nós acabarmos de explicar o Evangelho, a pessoa dizer, sim, o que é que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. Sim, como é nada, eu preciso fazer nada. Não, agora eu vou para a igreja, vou dar dízimo, vou fazer isso. Não, você não precisa fazer isso. Você faz isso por gratidão. Mas você não faz isso para pagar a sua dívida. É graça.
Eu tenho até medo de pregar aqui, senão os irmãos não estão vindo para a igreja, e pregar sobre a graça, os irmãos vão tudo, só que a graça tem ferramentas em si para trazer os irmãos e para atrair. É o que Paulo chama das pessoas que foram atraídas em cordas de amor. Você não tem como, irmão, atrair o favor de Deus para a sua vida. Você não dá conta de ter um coração bom o suficiente para atingir o padrão de Deus. Eu não dou conta de ter um coração bom para atingir nem o padrão de alguns irmãos, quanto mais o de Deus, que é alto, é perfeito. Por isso que nós precisamos de Jesus. De Jesus. E o texto segue, dizendo que ele expôs, né, toda a nossa dívida. Irmão, a figura aqui é muito linda. Deus pegou a lei que nos condenava, e o prego que pregou Jesus também pregou a nossa dívida lá na cruz. E com o sangue dele, ele escreveu, está pago. Está pago. Não precisamos, por isso, irmãos, que nada que você faz aqui na igreja, nada é por causa para você ser salvo. Nada. Por isso que Paulo diz, sobre contribuição, mas é um princípio que eu estendo para toda a vida. Não dê por necessidade e nem por tristeza. Nós queremos que os irmãos sirvam nessa igreja aqui com todas as forças. Mas eu não gostaria que os irmãos se vissem aqui por necessidade. E nem por tristeza. Se vissem com amor. Amém? Em gratidão. Ah, eu quero ser missionário porque está um bocado de gente precisando. Não, não é porque está precisando, não. É porque é gratidão. Ah, eu quero fazer isso, aquilo, outro, porque está precisando. Eu quero servir no ministério infantil porque está precisando. Vocês estão entendendo aqui o ponto, não é? O ponto é, devemos trabalhar em gratidão. Em gratidão. E aí, caminhando para o final, ele diz no versículo 16 ao 19, ninguém venha, eu vou traduzir aqui para o cearense, os irmãos me dão licença, tá? Ninguém venha encher o saco de vocês, por causa de comida e de bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Porque tudo isso tem sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é Cristo. Então tinha um pessoal lá que estava dizendo, mas tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, aquilo. Não tem, porque Jesus já pagou a dívida. Não precisa mais fazer nada. O que é que eu vou fazer para ser salvo? Nada, entenda, pelo amor de Deus, você não precisa fazer nada. Sim, aí, mas eu não consigo, eu particularmente sou muito legalista, não sei receber presente. A pessoa me dá um presente, eu quero devolver algo em troca para ela. Eu quero pelo menos mostrar para ela que eu fiquei feliz e tentar fazer alguma coisa, não é? Essa é uma ilustração da nossa relação com Deus. Deus nos dá a salvação de graça, a gente fica doido. Sim, mas eu preciso retribuir. Deus, não, você não precisa, porque nada que você possa me dar, eu não tenho. Tudo que você pode pensar me dar, eu já tenho. É a graça. E aí ele fala, ninguém se faça árbitro, né, juiz contra vocês, pretextando humildade e culto de anjo, baseando-se em visões. E aqui Paulo vai falar então sobre como é que eu vou pautar a minha vida. Pautar a minha vida pela palavra. Porque tinha algumas pessoas que apareceram lá em Colossos, né? Apareceu o primeiro grupo dos filósofos, depois o grupo dos judaizantes, aí veio esse pessoal que agora que é os gnósticos. Eles chegaram humildes, né? Roupa de monge, falando baixo, só que eles disseram assim, não, eu tive uma visão, e a visão diz que você deve adorar os rudimentos do mundo. Eu não vou explicar o que é, porque é um negócio, assim, bem coisado, e aí possivelmente, os irmãos que estão acordados vão dormir, aí vai ficar só eu e o Tiago, porque ele está mexendo no som, então, mas ele já está, né? Então, depois você pesquisa lá, certo? Mas qual é o ponto aqui? Meus queridos, tudo que a gente precisa para ver está na Bíblia. Nada, Deus não vai dar nada novo para ninguém. E interessante como Paulo é profético nesse sentido. Porque toda seita que se levanta, ela se levanta por meio de uma visão nova. Não existe mais mistério. Todos os mistérios de Deus já foram revelados. E estão aqui, certo? Eu vou mostrar aqui para os irmãos, Paulo falando isso. Capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho que estas aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me... Peraí, deixa eu
Versículo 26. O ministério que estava oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou. Não tem mais mistério, não tem mais nada secreto que Deus não vai dizer de novo. Em 726, um camarada chamado Mohammed foi para uma caverna e disse que foi visitado pelo anjo Gabriel, que disse para ele que o judaísmo e o cristianismo era uma falsa religião. Então ele foi e escreveu um livro chamado Alcorão. E então criou uma nova religião, por causa de uma visão. Joseph Smith, um americano, se eu não me engano, ou eu esqueci, eu não sei de onde é o país dele, uma visão. Ellen White recebeu uma visão. Quem mais recebeu uma visão? Quais são as outras coisas que a gente tem? Tem mais um que está na minha cabeça que é bem conhecido. Buda, visão. O Joseph Smith, que é o livro dos Mormons, né? É uma visão, certo? Aí hoje tem o movimento neopentecostal que afirma receber sempre visões. Sim, um camarada lá do G12, né? Que é uma visão, que Jesus apareceu para ele para dar uma visão de um novo modelo de igreja, que todo mundo fez errado durante 2000 anos, aí ele escolheu Jesus, para dizer que só trabalha com 12 pessoas. Por que eles fazem isso? Porque se eu chegar para os irmãos, eu recebi uma visão de Deus dizendo que agora vai ser assim, assim, assado. Agora nós só vamos evangelizar as crianças. Duas de cada vez. Quem que vai contestar se foi Deus que falou? Qual é o princípio bíblico? Julgar as profecias pelas Escrituras. Eu não estou dizendo que Deus possa... Eu particularmente creio que as profecias são dons, que elas diminuíram à medida do Antigo Testamento, mas ainda acontecem hoje. Extraordinariamente, Deus pode dar profecias. Certo? Eu não acredito que Deus vai acrescentar ou vai contradizer a sua palavra. E aí tem muita gente procurando, né? Eu espero que os irmãos não estejam fazendo isso, certo? Procurando novas visões, procurando novas revelações, procurando os ungidos. Não, irmão. Qualquer pessoa com disposição para ler a Bíblia, ela pode encontrar qualquer coisa. Não existe, não é, irmãos, porque eu estou aqui vindo pregar, porque o pastor Mano vem aqui pregar, porque qualquer um vem pregar, a gente é o mediador de vocês e Deus. Jamais. Nós vivemos uma época em que todos são sacerdotes. E todos vocês podem mergulhar na palavra de Deus e aprender a palavra de Deus por vocês. A gente tenta aqui dar uma direção, ler, mas a gente ainda aqui manda vocês julgar o que nós estamos falando para ver se faz sentido. Nós não estamos aqui batendo na tecla, dizendo para os irmãos que é só assim, 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 assado, não. Nós abrimos para diálogo, porque nós não sabemos se estamos interpretando corretamente o texto. Por isso nós precisamos da igreja, para que todo mundo aqui, na multidão de conselhos da sabedoria, todo mundo junto vai se unir, nós vamos interpretar a Bíblia juntos. Não existe mais isso, não existe mais intermediário. O intermediário que você precisa é só Jesus. Você não precisa de mim para orar, você não precisa dos líderes da igreja para orar. Você pode orar sozinho na sua casa e talvez a sua oração faça mais sentido do que a minha, por você. Porque você sabe quais são as suas necessidades mais do que eu sei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você quer crescer, quer estar vinculado, se ligar ao cabeça, que é Jesus. É nele que nós temos o crescimento que procede de Deus. Não, irmãos, tem pessoas que gostam de viver no ocultismo, não é? Num negócio assim, que ninguém sabe o que é, num mistério, num limbo, assim, que... Não, porque eu não posso falar sobre isso. Tem um dia que a pessoa me perguntou se podia ler Apocalipse. E pode, claro que pode, só é difícil de entender, mas se você ler e entender, me ajude, que eu estou doido para entender também. Certo? Quem é aquela besta que saiu do mar, quem é aquela mulher que brigou com o dragão, os cavalos, é um negócio difícil, mas quer dizer que é difícil, que só alguns iluminados vão entender? Não, é para todo mundo. Porque o crescimento vem da parte de Deus. Amém? Glórias. Então, como o tempo ainda está favorável, eu estou achando até estranho, talvez os irmãos... não, todo mundo vai olhar assim. Mas vamos terminar o capítulo 2 logo, então. Ele vai dizer, olha... Então, ele vai falar, agora já que vocês morreram para o mundo, vocês estão com Cristo, então se livre das coisas do mundo.
E quando eu falo se livrar das coisas do mundo, irmão, é dessas coisas ruins que eu estou falando aqui, porque o mundo também tem coisa boa, certo? Sei que talvez possa chocar alguns irmãos, mas o mundo tem coisa boa, amém? Porque toda boa dádiva vem do alto dos Pai das luzes, amém? O mundo tem coisa boa, tem artista que não é cristão, que faz coisa boa, tem pinturas que não são cristãs, que são pinturas bonitas e belas, amém? Tem cozinheiros que não são cozinheiros cristãos e fazem um hambúrguer artesanal gostoso. E tem uns cristãos também que fazem um bem gostoso, né? O Elias, por exemplo, faz um hambúrguer gostoso e não é cristão. Opa! Aí ele vai dizer, olha, aí tem as pessoas, né? Não, e aqui, gente, é aquela ideia do pode não pode. Não manuseie isso, não prove naquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meus irmãos, nós não precisamos de Jesus. É Jesus que vai normatizar nossas relações. É o amor que vem dele. É o amor que vem dele. Por isso, então, tem a relação lá do fraco e do forte, como é que nós vamos andar em misericórdia e amor com os irmãos. Aí ele vai dizer, essas coisas aqui que tem sabedoria do homem, no final, elas não servem contra a imoralidade. Então, o que ele está dizendo? A religião, a razão, ela não tem poder para ajudar você a lutar contra a imoralidade sexual. Não tem. O legalismo não vai lhe dar capacidade para lutar com a imoralidade, com as inclinações da sua carne. Teve um camarada chamado Joshua Harris. Não sei quantos dos irmãos ouviram a história dele. Ele escreveu um livro, Eu Disse Adeus ao Namoro. É o livro mais radical sobre namoro cristão. Ele que foi a mente por trás da corte. Vocês já viram namoro de corte? Que o jovem tem que namorar num bairro, tem que morar no bairro, e a jovem em outra, eles têm que passar assim numa calçada bem distante, que eles não podem sequer andar de mão dadas. Era um livro extremamente legalista. Ano passado, Joshua Harris divorciou da esposa, eu nem sei falar o nome dele, né? Divorciou da esposa, apostatou da fé e abraçou a comunidade LGBT. O camarada que escreveu o livro mais legalista sobre namoro. O camarada que mais proibiu o pessoal de fazer as coisas. O legalismo, a proibição, ela não é suficiente. Como eu falei para os irmãos, a suficiência para lidar com os pecados é encontrar um prazer maior do que o próprio pecado. Irmão, isso só faz sentido dessa forma. Como é que você vai deixar de se entregar ao pecado? Porque o pecado é bom. Você precisa encontrar um amor maior do que o pecado. Quem é? Deus. Por isso, então, não vai ser peso, não vai ser esforço, não vai precisar ninguém dizer para você, não pode, não pode, não pode. Vai ser prazeroso, porque você vai amar. Portanto, não fique vivendo uma religião que enclausura você nos seus prazeres. Aprenda a ter prazer na sua relação com Deus e em Cristo. Por isso, então, que é o chamado para você mergulhar em Cristo. Os nossos prazeres, irmãos, precisam ser destinados para Deus. Quase todo domingo eu estou falando isso aqui. Por que vir para a igreja é pesado? Por que ler a Bíblia é pesado? Por que fazer coisas é pesado? Quando você vai ler biografia missionária, tem uma biografia que, se você puder ler, faça esse favor para a sua vida. Chama-se Por Essa Cruz Te Matarei. Um camarada chamado Bruce Olson, ele vai evangelizar os mutilones, lá no meio da floresta. Ele leva flechada, ele passa 30 dias com a flecha atravessada na coxa. E eu lendo, eu fico doido. Eu disse, por quê? O que esse cara está fazendo aqui? Esse cara é doido. Eu lendo, e eu que gosto de missões. Esse cara é doido. O que é que ele está fazendo aqui? Ele vai dizer, ele está lá porque ele ama a Deus. Porque ele conseguiu amar a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração, tudo que ele tem. Para finalizar, vou fechar a Bíblia aqui, então finalizei o capítulo 2. Tem muitos outros detalhes que eu deixei passar, mas aí como já estamos ali faltando alguns minutos, eu sou ruim de matemática, tem que botar um relógio digital, viu, para facilitar para mim.
Quais são os seus maiores prazeres aqui na terra? Quais são as maiores satisfações da sua vida? Quais são as maiores alegrias do seu coração? Estar aqui na igreja é prazeroso? Ler a Bíblia é prazeroso? Ou é pesado? É sonolento? É bocejante? Aí começa a pregação. Tem que amar. Se não amar, não adianta. Porque aquilo que você ama é o que você adora. Você pode dizer que está adorando o Espírito em verdade. Você pode dizer para você mesmo que você está adorando Deus e o Espírito em verdade. Se você não está amando, você não está. São os amores que direcionam as nossas decisões. Por quê? Porque os irmãos já estão instruídos em Cristo. Os irmãos já sabem muitas coisas. Dificilmente nada que eu venha falar aqui vai ser novo para os irmãos. Só se eu vim pregar em Obadias, talvez seja novo. Mas no mais, é tudo repetido. Agora, por que é que alguns de vocês, pode ser que estão estagnados na fé? Tem que amar a Deus. É o primeiro mandamento. Sem o primeiro mandamento, nenhum outro faz sentido, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, toda a sua força, com tudo que você tem. Quando a gente ama, é pesado? Vocês que, as irmãs aqui da igreja, que já limparam o cocô de menino e trocaram fralda, em alguma medida é pesado, certo? Mas quando você vê aquela carinha rindo, aquela boquinha banguela, mexendo assim com as mãos, você não tem uma sensação de arrebatamento? Hoje eu vi uma foto da Liz, que eu passei meia hora olhando, ela se espreguiçando lá, que a Nayana botou. É uma sensação de arrebatamento tão linda, não é não? É bela. Que faz o quê? Que faz todo o esforço ter sentido. Não é verdade? Você precisa ter essa sensação de deslumbramento com Cristo, para que todo o esforço que você faça aqui tenha sentido. Para que as fraldas que você troca aqui, elas tenham sentido. É assim, mamães? Vocês, é assim mesmo ou eu estou interpretando errado? Eu já limpei algumas poucas, mas eu queria limpar mais. Se Deus quiser, em breve, limparei bastante. Está gravado, misericórdia. Entende, queridos? É o amor. Por isso, então, nós devemos enraizar em Jesus Cristo, amar Ele, irmãos. Ame Jesus. Ame Jesus. É isso. Como é que você vai ter paciência para me escutar pregando? É só se você amar Jesus. Eu não tenho paciência para me escutar. Como é que os irmãos vão aguentar os nossos erros aqui na igreja? É amando Jesus. Amém? Queria convidar você assim a ser batizado pelo amor de Jesus na sua vida, e você encontrar nele a coisa mais bela que existe no mundo, o principal prazer que você possa vir a ter, seja Jesus, o amado da nossa alma, aquele que é o mais belo entre milhares e milhares, aquele que você olha no mundo inteiro e nada vai lhe encantar tanto quanto Jesus. Você pode ver quadros, você pode ver paisagens, as cataratas do Iguaçu, o Grand Canyon, a Pedra Furada, a Lagoa de Iracema, a Estátua de Iracema na Messejana, e nada disso vai lhe encantar tanto quanto Jesus, quanto a beleza, quanto o amor, quanto a graça, quanto a bondade, e assim você vai ser enraizado nele, para que as questões da sua vida possam ser vencidas, e você consiga aguentar a experiência temporal, porque sem Jesus nada faz sentido. Sem Jesus, irmão, vocês podem comer e beber, que amanhã vocês vão morrer. Mas eu quero apostar até o último ar que eu respiro, que o que está nesse livro aqui é verdadeiro. E quero convidar os irmãos a gente desgastar a nossa vida. Irmãos, ontem eu estava pensando sobre isso, sabe? Ontem. Pensa nos dias cansativos, está sendo o meu. Ontem eu passei de 8 horas da manhã até 5h30 em pé, dando aula.
acabou, teve o culto, eu voltei para casa. Aí hoje acordei, fui preparar sermão, a semana já preparando pregação, dando aula. Já sábado vou viajar de novo, volto domingo, outro sábado vou viajar de novo. Vou para Natal num voo maravilhoso, que é 35 minutos, né? Eu vou lá para São Paulo, passar tantas horas lá em São Paulo para depois voltar para Natal, para chegar lá de tarde, naquelas cadeiras confortabilíssimas do aeroporto de fora. Irmão, cansativo. Aí eu tava pensando, Jesus, isso não faz sentido se o Senhor não existir. Não faz o menor sentido se Deus não existir. Aí eu vou aqui, vou falar, passar meia hora falando, o pessoal podia estar assistindo o Faustão, uma hora dessa, sendo enriquecido com aquele banho de informações relevantes para a sua vida. Mas vocês estão aqui, aproveitem e amem a Jesus, irmãos. Eu sei que as lutas dos irmãos tem, todo mundo tem, está difícil, a vida está difícil de viver. Por isso, irmão, só dá certo viver olhando para Jesus. Amém? Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Vamos orar.